Fala galera, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre a tabela periódica, né? Só para revisar, a aula passada nós vimos o histórico da tabela periódica, tá? A partir de agora nós vamos ver as propriedades e a constituição da tabela periódica. Bom, revisando, nas linhas verticais da tabela periódica nós temos os grupos ou períodos, os elementos representativos vão da família 1A a 18A, ou também conhecida como 8A, e os metais de transição vão da 3B a 12B. A nomenclatura dos grupos ou famílias ficou então família 1A metal alcalino, família 2A metal alcalino terroso, família 3A grupo do boro, família 4A grupo do carbono, 5A de nitrogênio, 6A calcogênio, 7A halogênios, 8A gases nobres. E a família de transição da 3, né, B a 8 a, perdão, a 12. Nas linhas horizontais temos então os períodos da tabela periódica, conforme eu havia dito lá em Paulo. Então agora nós vamos ver a composição da tabela periódica. Os metais, representados pela linha vermelha aí na nossa tabela abaixo, são sólidos a temperatura ambiente, ou seja, de 25 graus Celsius, exceto o mercúrio. O mercúrio se encontra no estado líquido. Os metais são eletropositivos, ou seja, possuem a capacidade de doar elétrons, possuem brilho característico quando polidos, têm a propriedade da ductibilidade, né, ou seja, a transformação em fios, a maleabilidade, a transformação em lâminas, e são ótimos condutores de calor e eletricidade. Os ametais são o inverso dos metais. A nomenclatura ametal é a mais comum, né? A mais atual. A gente não se fala mais não metal, a gente fala ametal. E como ele é o inverso do metal, obviamente ele é eletronegativo, possui a capacidade de doar elétrons, são quebradiços, opacos, formam compostos covalentes ou moleculares quando ligados entre si, ou seja, ligado um ametal com um ametal, e devemos tomar cuidado no sentido da condução de corrente elétrica. Os exercícios trazem que os compostos formados por ametais não conduzem corrente elétrica. Isso é extremamente errado. Os ametais conduzem corrente elétrica, mas muito pouco, tá bom? Então, só para completar um pouco mais a nossa tabela periódica. Os gases nobres, né, como eu havia dito lá em algumas aulas passadas, são muito pouco reativos. O que significa isso? Como eles já têm 8 elétrons na camada de valência, eles não precisam se ligar com outro elemento. Dessa forma, a gente fala sobre a reatividade. Como eles já possuem 8 elétrons na camada de valência, eles não têm a necessidade de se ligar com outros elementos. Porém, isso pode acontecer, tá? E aí a gente chama de expansão do octeto, que é uma próxima aula nossa. Bom, vamos começar nossas propriedades periódicas. A primeira é o raio atômico. O que é o raio atômico? É a distância do elétron que está lá na camada de valência, ou seja, na camada mais externa, até o núcleo do nosso átomo, onde estão os nossos prótons e os nossos nêutrons. E isso inclui os gases nobres. Ou seja, quem tem uma maior quantidade de número atômico, consequentemente em um átomo neutro, tem a maior quantidade de elétrons e prótons. Então, nos períodos, o raio atômico cresce da direita para a esquerda, ou seja, quem está mais próximo da seta tem o maior raio atômico. E nas famílias ou grupos cresce de cima para baixo. O que a gente deve tomar cuidado é quando a gente tem espécies como o cátion e como o ânion. Cátion significa que nós perdemos um elétron, então, consequentemente, a minha distância com o raio ao próton vai diminuir. Logo, o raio de um átomo que é um cátion vai ser sempre menor do que o próprio átomo neutro. Vou te dar um exemplo. Se a gente pegar o átomo de cálcio, que tem um número atômico igual a 20, e eu pegar a sua forma iônica, que tem cálcio mais 2, né, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então o átomo neutro tem 20 elétrons e o átomo na forma de cátion tem 18. Logo o raio do cátion vai ser menor, porque ele tem menos elétrons que o átomo neutro. E o mesmo ocorre, na verdade, com o ânion. O ânion significa dizer que ele ganhou o elétron, né? Então, a distância dele até
o núcleo aumentou. Então o raio de uma forma aniônica sempre será maior do que o átomo neutro. A segunda propriedade periódica é a eletropositividade, ou também chamada de caráter metálico. O que significa isso? O próprio nome diz caráter metálico, porque é uma propriedade dos metais, como eu havia falado anteriormente. O que significa isso? A eletropositividade é a capacidade que um átomo tem de perder o seu elétron. Logo, se ele perde o seu elétron, que é de carga negativa, obviamente ele vai ficar com uma carga positiva, ou seja, ele vai ser o nosso cátion. E ela cresce nos períodos da direita para a esquerda e nas famílias de cima para baixo. Observe que ela cresce no mesmo sentido do raio atômico. Só que o raio atômico a gente inclui os gases nobres. Na eletropositividade a gente não inclui os gases nobres. Por quê? Porque os gases nobres já possuem 8 elétrons na sua camada de valência. Então para eles não adianta nem perder e nem ganhar. Então na eletropositividade eles não entram, tá? Bom, a terceira propriedade periódica é a eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? É a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons para si. Ou seja, a eletronegatividade é o inverso da eletropositividade. Se a eletropositividade é uma característica dos metais, a eletronegatividade é uma característica dos ametais. Então, a eletronegatividade ela vai crescer no sentido oposto da eletropositividade. Assim, a eletronegatividade cresce nos períodos da esquerda para a direita e nas famílias ou grupos de baixo para cima. Só fazendo um adendo, o elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor. A quarta propriedade periódica é o potencial de ionização, ou também chamada energia de ionização. O que é isso? É a energia necessária que a gente precisa para retirar o elétron da camada de valência em um átomo gasoso. Assim, a gente transforma ele em uma espécie iônica, certo? A energia de ionização cresce no mesmo sentido que a eletronegatividade, ou seja, nos períodos da esquerda para a direita e nas famílias ou grupos de baixo para cima. Então, para ficar um pouco mais claro, a energia de ionização, vamos pegar um elemento que tenha um elétron na camada de valência. Logo, eu preciso, de uma certa quantidade de energia para retirar esse elétron da camada de valência. Consequentemente, se eu quiser continuar arrancando elétrons, a energia para retirar o segundo elétron ela vai ser maior que a primeira. Por quê? Porque esse segundo elétron está muito mais próximo do núcleo do que o elétron que estava na camada de valência. Ou seja, quanto mais próximo o elétron está do meu núcleo, maior a interação eletrostática. O que é isso, interação eletrostática? É a atração do polo negativo, que é o elétron, com o polo positivo, que é o próton, que está no núcleo. Então, assim, a energia 1 sempre vai ser menor que a energia 2, que vai ser menor que a energia 3 e assim sucessivamente. A eletroafinidade ela é muito parecida no conceito em relação à eletronegatividade. Porém, a eletroafinidade também pode ser chamada de afinidade eletrônica. O que significa isso? Que é a energia liberada quando um ametal recebe o elétron. Então, dessa forma, ela cresce no mesmo sentido que a eletronegatividade e não inclui os gases nobres, porque, novamente, os gases nobres estão muito estáveis. Então, nos períodos, ela cresce da esquerda para a direita e nas famílias ou grupo de baixo para cima. A densidade, a gente já sabe que a densidade é a razão entre a massa e o volume, vocês usam bastante na física. Só que na tabela periódica ela cresce nos grupos de cima para baixo e nos períodos ela cresce para o centro da tabela periódica. Se você notar no centro da tabela periódica tem um elemento simbolizado por OS, que é o ósmio. Ou seja, você deve se lembrar sempre que quando falamos em densidade, o elemento mais denso da tabela periódica é o ósmio. Então vamos fazer um resumão das propriedades periódicas. O raio atômico e a eletropositividade, simbolizado em verde, crescem nos períodos da direita para a esquerda e nas famílias ou grupos de cima para baixo. A eletronegatividade, potencial de ionização ou energia de ionização
eletroafinidade ou afinidade eletrônica cresçam de maneira oposta, ou seja, nos períodos da esquerda para a direita e nos grupos de baixo para cima. Bom, esse foi o nosso finzinho das propriedades periódicas, bem como as aulas em relação à tabela periódica. Espero que todos tenham entendido. Muito obrigado.